Bom, no bloco anterior a gente fez um resumo do que aconteceu ontem aqui em Tupã-Siretã com relação à mobilização dos caminhoneiros e também colocamos que hoje deveremos ter ainda no decorrer da manhã de hoje, a previsão é que por volta das 10 horas, esperamos que seja possível ainda dentro do Variedades, trazer a informação de como ficam as mobilizações aqui na nossa região. Nesse momento, os caminhoneiros estão reunidos em frente à FUCO e lá na cidade de Jari para definirem os próximos atos, as próximas ações. Daqui a pouco nós vamos ter também uma passada por as informações da região, do estado e do país com a Rede Gaúcha Sat. Mas a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, a FETAG, divulgou uma nota oficial no dia de ontem, manifestando sua posição sobre a mobilização iniciada pelos caminhoneiros do Brasil. E a íntegra da nota diz o seguinte: nota oficial da FETAG-RS. A Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, FETAG, desde o início da mobilização dos caminhoneiros, manifestou apoio à pauta por entender que essa era a mesma dos agricultores. O êxito obtido na reivindicação do diesel, por exemplo, atende à reivindicação da agricultura familiar. No entanto, decorridos 9 dias de paralisações, constatamos que a greve tomou um rumo que traz a perda de controle das mobilizações, passando a ter um foco político e ideológico. Mais de 100 mil famílias que produzem leite, suíno, frango e hortifrutigranjeiros estão perdendo toda a produção. Diante deste contexto, a FETAG-RS não pode mais concordar com uma manifestação que traz prejuízos desta magnitude para os agricultores. Assim, a orientação da FETAG-RS neste momento é que haja serenidade e que os sindicatos dos trabalhadores rurais retirem o apoio das mobilizações. A FETAG-RS conclama o comando das mobilizações para desobstruir a passagem de caminhões com produtos dos agricultores, além de insumos e rações para que a indústria possa retomar a produção. A FETAG-RS entende que não pode colocar produtor contra produtor e o prejuízo para a agricultura familiar é muito grande, sem precedentes. Então, a partir de agora, a FETAG-RS orienta para a retirada de apoio à greve dos caminhoneiros enquanto não for normalizada a passagem de produção dos agricultores. Os agricultores não podem pagar a conta da incompetência de nossos governos e de uma mobilização sem controle. Assina a nota a direção da FETAG-RS, Porto Alegre, 29 de maio de 2018. Esta é a íntegra da nota, que está inclusive no site da FETAG, está no site aqui da Tupã. A gente, no que teve ciência, no início da noite de ontem, colocamos essa informação e confirmamos, inclusive, com o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupã-Siretã e Jari, através do secretário Eloadir. A gente não conseguiu contato com o Márcio, que estava no interior, mas o Eloadir, a gente conseguiu contactá-lo. Ele nos confirmou essa informação e assim que tivemos o ok deles, a gente tornou pública através das nossas plataformas. E naquela oportunidade, quando falamos com o Eloadir na noite de ontem, ele comentou que já havia inclusive agendado para hoje um espaço aqui no programa Variedades para repercutir um pouco esta nota e também a participação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupã-Siretã e Jari nesta mobilização, visto que eles estão participando desta mobilização aqui na nossa região desde os seus primeiros dias. Eloadir Reis, bom dia, como é que está, secretário, tudo bem? Bom dia, Miguel, bom dia aos ouvintes da Rádio Tupã, bom dia aos nossos associados, associadas e os agricultores familiares que escutam essa rádio. Eloadir, essa nota, depois eu tive, conversando com você, tive a informação de que no final da manhã essa nota já estava disponibilizada pela FETAG, elas já se posicionaram. Com isso você já tinha, na tarde de ontem, essa informação por parte da federação. A partir disso, como agiu o sindicato de Tupã-Siretã e qual é a posição dele hoje? A princípio, então, Miguel, no momento que eu recebi essa nota, tá, a gente fica apreensivo porque às vezes eu também recebi por via do WhatsApp primeiramente. Aí, claro, como tu fez, eu também fui procurar ver se ela era verídica e fui buscar se ater aos fatos. E vi que então ela era verídica, estava no site da FETAG e também daí comecei a buscar informações com os nossos diretores, né? Tentei conversar com o Márcio e não consegui, só fui consegui falar com ele lá pela tardinha, então, e coloquei ele a par da situação e a gente entrou, quando ele conversou com o João Antônio, porque a gente então até não estava distante um do outro para nos fazermos uma reunião, então a gente foi conversando via hoje uma facilidade que é o WhatsApp. Conversamos e entramos no entendimento também, que está de acordo com isso, porque nós já estava vendo, eu principalmente, que acompanhei desde o início, o Márcio, que estava com seus problemas particulares, e o João Antônio também, a gente não estava conversando. Então, eu que estava acompanhando desde o início, comecei a notar que a partir de um certo ponto estava indo para um lado que não estava sendo mais aquilo que a gente, como sindicato e como diretoria e a própria FETAG, idealiza.
porque as nossas organizações, as nossas manifestações, elas sempre têm um ponto organizacional. A gente sempre está bem pautado naquilo que vai fazer, né? Existe uma pauta antes de se fazer uma manifestação, e existe a manifestação em si, e existe aqueles diretores que já estão lá conversando e fazendo as reivindicações. Então tudo isso funciona dessa forma, e a gente sempre conseguiu isso. E o que a gente viu até então começou a ter essa repercussão. E achamos por bem, então, também, eu já estava meio acuado, estava levando essas informações para o Márcio e vendo que estava indo para esse lado aí, e até então veio a nota da FETAG, que nos confirmou. A gente soube que a FETAG se reuniu com as regionais, e eles entenderam que seria bem isso que está na nota. A nota está explicando direitinho, é só lê-la bem pausadamente, como você leu, que vai entender que aqui houve um estudo em cima disso, e é muita perca. Nós aqui também entendemos que se nós estivermos, nós como entidade, lá segurando o produtor para não cruzar, segurando o produto para não cruzar, nós vamos estar jogando produtor contra produtor. E aí o prejuízo se torna bem mais grave, né? Então não é isso que o sindicato quer, por ser uma entidade que defende os direitos e busca conquistas. E a gente entendeu que o movimento conseguiu aquilo que estava buscando, né? Mas no momento que era para ele dar uma certa trégua, ele quis mais. E daí o governo não vai atender assim uma pauta em cima da outra. A gente sabe disso. A gente vem de várias reivindicações e sabe como é que funciona. Todas as pessoas que eu conheço que atuam nesse tipo de mobilização são sempre enfáticos em ressaltar que existem dois momentos importantíssimos, né? O início da mobilização e o momento de encerrar essa mobilização. Seria alguns chamam de efeito voo, né? Que diz que o ponto crítico de qualquer aeronave é quando decola ou quando aterriza. Enquanto está no voo é mais tranquilo, né? Seria nesse sentido, nesse raciocínio que vocês estão agindo, que o momento de encerrar a mobilização seria agora ou já teria passado? Exato, a gente vê isso conversando. Eu volto a frisar aqui, nós conversamos, toda a diretoria, eu, o Márcio, o seu Idílio, a gente chegou nesse prospecto e enxergamos isso, Miguel, que a própria mobilização em si, ela já deveria ter chegado no seu ponto final, pois a gente acha que ela teve êxito. E o êxito foi muito interessante, porque se conseguiu uma retração no valor do combustível ao qual almejava, bem significativo, perto do que seria ter sido aumentado. E algumas outras coisas, alguns outros quesitos que eles pediram também foram atendidos. Então, a gente enxergou que seria a hora deles dar uma retraída, até para se pensar novas atitudes, para poder chegar, então, daqui 2 meses, como seria aquilo que o próprio presidente colocou, né, a hora, então, de não, peraí, vamos repensar, vamos idealizar, vamos chegar num outro consenso. E é isso. Então, agora, essa forma como eles estão, essa aterrissagem agora vai ser complicada, porque a gente está enxergando aí pela própria nós nem olhamos muito a mídia, porque a mídia é muito distorsiva, né? Principalmente a televisiva hoje, ela está distorcendo muito e mostra aquilo, só o que é ruim. Claro que teve pontos bons, teve muitos pontos bons, porque a categoria mostrou que o Brasil depende de certas classes. Depende da classe primária, a classe primária depende da classe a transportadora, mas a transportadora também depende da classe primária, porque um carrega o que o outro produz e o outro carrega, entendeu? Então isso é uma esteira. Então a gente vê isso, que seria o momento de eles começarem a amenizar essas percas e começar a nota está explicando, né? Começar a deixar passar os caminhões com ração, porque assim, ó, Miguel, é desolador, sabe? Eu conversei com o pessoal lá da Serra, meus parentes que moram lá, e assim, meu pai disse que é triste de ver a quantidade de perca que está na Serra hoje. Porque nós aqui, a gente só vê o leite. O pessoal está botando leite fora, estão doando, bonitos gestos aí acontecendo, né? Para não perder, está se doando. Alguns estão colocando fora porque não tem a condição de trazer, porque hoje o combustível não tem para trazer na cidade. Então aqui a perca é bem pouca, porque o grão está guardado, né? Então a perca é menor. Mas na Serra a perca é muito grande e nós estaríamos dando um tiro no pé se continuasse apoiando então essa manifestação. Ontem nós tivemos, por parte do Sindicato dos Produtores Rurais e da ProSoja,
a manifestação. E também agora estou recebendo uma nota da CIT aqui, que também está comentando isso, que teremos hoje às 15 horas um ato em frente à FUCO, uma mobilização que estará lá acontecendo. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais estará presente lá também? Exato, Miguel. Isso a gente já conversou até com o próprio Jari, que também a gente tem a extensão de base lá. Já fizemos a mobilização com eles desde o início lá. E aqui também a gente teve até um certo ponto. Estaremos sim. Eu vou estar lá até para ver a movimentação como vai estar, mas como cidadão, não como representante do sindicato, né? E essa orientação que a gente tem, nossos diretores estão livres, né? Porque somos cabeças pensantes, né? Cada um tem a sua ideologia, cada um tem o seu pensamento, mas no final, quando a gente pensa no agricultor e no associado em si, a gente tem que pensar junto. Então, no momento, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupanciretã e Jari não apoia mais a greve em si e essa mobilização, né? Por achar que ela já teve o seu ponto de estrutura mais, numa amplitude bem mais eficaz, e que ela passou desse ponto. Então agora a gente vai estar lá, sim, cada um tem o seu pensamento, acha que ela pode até chegar num ápice bem mais elevado, ou pode trazer muito mais prejuízo para toda a população, né? Então a gente vai estar, a gente deixou bem claro para todos os nossos diretores e também para os nossos agricultores, cada um pode fazer aquilo que acha como cidadão, mas como Sindicato dos Trabalhadores Rurais, a gente hoje, por a avaliação da FETAG, como como aquilo vem, a hierarquia, que até aqui quem deveria estar falando seria o Márcio, mas ele me deu autoridade para isso, ele até deve ter tentado ligar, mas não conseguiu, né, para falar ao vivo, mas então eu coloco isso pelo sindicato, pelos diretores e pela entidade a qual eu represento. Perfeito. Bom, Eleudir, eu quero agradecer a sua vinda até aqui. O Eleudir foi quem nos deu, inclusive, a ciência dessa nota ontem à tarde. É claro que a gente fica à disposição para outros esclarecimentos que queiram ser trazidos por parte do Sindicato dos Trabalhadores Rurais do Tupanciretã e Jari. Mas é claro que a gente fica na expectativa de novas informações nesse sentido. Obrigado, Eleudir, pela visita e pelas informações. Ficamos à sua disposição em outros momentos. Ok, Miguel, obrigado. A gente também está sempre a postos e à disposição do sindicato daqui da rádio para qualquer informação a qual a gente possa dar. E a gente diz para o nosso agricultor entender e escutar. A nota vai ser colocada, eu já te pedi que ela seja colocada na íntegra aqui na rádio, no mínimo em 2 momentos, aí você vê qual o melhor momento, para o nosso agricultor, o nosso associado, ele entender o motivo pelo qual e ser plausível no seu pensamento, entender o motivo por que o sindicato deixa de apoiar nesse momento a mobilização. Este é Eleudir Reis, secretário do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Tupanciretã e Jari, que trouxe mais detalhes para você com relação, repercutindo essa nota oficial que a FETAG divulgou no dia de ontem. 9h31, eu vou ao intervalo comercial,